Boa noite, amados irmãos, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no culto de oração, estamos aqui para colocar diante de Deus aquilo que só Deus pode fazer e graças a Deus é impossível para nós, né? Graças a Deus. Então, amados, vamos hoje meditar em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. E enquanto os amados abrem a palavra de Deus no texto, vamos orar para que Deus possa falar aos nossos corações. Amado Pai, eterno Deus, glorioso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, meu Deus, não na igreja presencialmente, mas estamos em nossos lares, conectados todos nós contigo. Diz a tua palavra que onde houver 2 ou 3, falando em teu nome, o Senhor está no nosso meio. E creio eu, Senhor, que não estamos somente 2 ou 3, mas estamos uma congregação inteira da Cidade Alta, conectados com o nosso Deus, que do trono dos seus céus pode realizar os nossos desejos, se assim, ó Deus, os nossos pedidos convêm com a sua vontade. Obrigado, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, que diz o seguinte: Diz-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a ele que clama dia e noite, embora pareça demorado em a defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o homem, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amados, nós olhamos nesta parábola, contada em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, como lemos agora, algo bem interessante. Diz o texto que Jesus está contando uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Né? Em outras palavras, nunca deixar de orar, nunca deixar de acreditar. Nós temos uma grande facilidade de que quando pedimos algo e não somos atendidos, ou às vezes demora muito para sermos atendidos e não temos a certeza de sermos ou não atendidos, esmorecemos, desistimos, paramos, né? Deixamos para lá e seguimos a vida sem conseguir aquilo que tanto obtemos. Né? Lá em Tiago, capítulo, não estou lembrado se é o 4, 5, ele diz assim: pedes e não recebes, porque pedes maus para os seus próprios deleites. Jesus também fala no Evangelho que quando tivermos que pedir alguma coisa a Deus, peçamos em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado e o nosso Deus atenda ao pedido, porque foi pedido no nome de Jesus Cristo. Na parábola em questão, nós olhamos no verso 1 sobre a importância da persistência em oração. Precisamos estar cientes de que, apesar de orar ser um ato apenas de falar a alguém, no caso aqui do texto, falar a Deus, falar a alguém a quem não vemos, né? Nós olhamos no decorrer do verso 2 até o verso 5, que simplesmente existe 2 personagens no texto, o qual não se olha a atitude desta viúva em ajoelhar-se e em orar, em pedir e clamar a Deus. Mas a parábola conta sobre o fato de uma ação, sobre o fato de alguém não se acomodar com a situação e buscar uma solução. Isto chama-se de oração. A oração não é só clamar a Deus. A oração é apresentar o pedido a Deus e aquilo que compete a você, Deus quer que você venha agir. No caso da parábola, nós olhamos aí no verso 2 a pessoa de um juiz.
Juiz geralmente é uma pessoa estudada, uma pessoa importante, uma pessoa letrada, uma pessoa com um vasto conhecimento da jurisprudência, e ele tinha uma característica muito negativa. Era uma pessoa que não temia a Deus e não respeitava homem algum, né? Mas ele tinha sua importância, era um juiz. Humanamente, era uma pessoa que decidia certas causas. No versículo 3, nós olhamos a presença de uma simples viúva pobre. Uma viúva que tinha uma demanda, tinha uma causa, tinha um problema contra um adversário. Independente, o texto não explica que adversário é esse, mas com certeza por ser uma viúva, ser alguém sem recurso, poderia ser vencida facilmente pelo seu adversário. Mas ela, no texto em questão, ela busca esse juiz, no verso 4, verso 5, ela busca esse juiz em pedir a ajuda de que ele, como juiz, julgue a causa dela. E no verso 4 e verso 5, o juiz ele se conscientiza da ação da viúva, a ação persistente da viúva, lhe incomodando dia após dia, noite após noite, ela consciente de que ele era a única pessoa naquela cidade, naquela situação que poderia atendê-la. E simplesmente pela sua insistência, ele se conscientiza que não quer ficar sendo importunado por ela. Não quer tê-la como a adversária da sua vida para importunar a sua paz. Então, simplesmente, ele resolve agir em prol da viúva, atendendo o pedido, fazendo ela vitoriosa na sua causa. Na realidade, o juiz é apenas um instrumento de Deus para que ele se conscientize que diante de uma viúva pobre ele tem que atendê-la, porque ela está insistentemente determinada em buscar a solução do seu problema. E nós olhamos aí que essa insistência dela implica numa mulher determinada no que quer, uma mulher que não desiste, tá? No verso 6 e no verso 7, o verso 6 Jesus chama a atenção para os discípulos perceberem a ação do juiz iníquo. Ele resolve realmente ceder, né, na sua dificuldade de respeitar os homens, de dificuldade de temer a Deus, para atender o pedido dessa viúva. E simplesmente, quando ele resolve fazer isso, de qualquer forma, mesmo não continuando mais indiferente a ela, certo? Nós olhamos que Deus é aquele que atende às nossas petições, às nossas dificuldades, aquilo que de fato é impossível para a gente. Bem, se um ser humano, como o juiz iníquo, mesmo estudado, mesmo não temendo a Deus, resolve ceder a atender o pedido da viúva, imagina o nosso Deus. Imagina aquele que nos fez, imagina aquele que conhece a nossa estrutura, que ouve o nosso clamor, que sabe que enfrentamos coisas que às vezes não conseguimos, que sabe do nosso sofrimento diante daquilo que tanto precisamos ser atendido. Se o ser humano iníquo juiz atendeu, Deus muito mais para aqueles que são filhos dele e que clamam a ele por uma solução. De fato, no verso 8, a viúva, de tanto insistir, foi atendida. Ela não foi vencida pela dureza do coração do juiz iníquo, mas ela foi vitoriosa pela sua fé persistente. E aí, amados, agora eu faço uma pergunta. Como Jesus perguntou aqui no verso 8, será que ele encontrará fé quando chegar aqui na terra? E eu lhe pergunto, como é que é a sua fé diante da sua situação? Você, amados irmãos da cidade alta, você tem fé em Deus? Você tem participado dos cultos de oração dessa sexta-feira, ainda que não seja no templo? Você tem participado, você tem colocado diante de Deus a sua petição? Medite nisso e Deus o abençoe. Vamos orar? Vamos colocar nossa petição diante de Deus? Que Deus nos abençoe. Pai eterno e poderoso Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o Senhor. Fala com teu povo e atenda, Senhor meu Deus, o pedido de cada um, segundo não a nossa vontade, porque tu bem conhece, mas a tua vontade, que é soberana e sabe o que é melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.